Irmãos, abra de novo lá naquele texto de 1 Coríntios que a gente já leu, só para a gente usar esse texto como referência para o começo da nossa conversa aqui hoje, porque eu estou trazendo um estudo que caminha na direção do panorama bíblico e eu espero que seja muito auxiliador para os irmãos. Para mim foi muito edificante à medida que eu pude relembrar essas coisas e escrever, porque nós vamos, à medida que a gente vai lendo o livro de Êxodo, quarta-feira que vem, por exemplo, e eu vou trazer o panorama de Levítico, e há uma segunda razão porque eu não trouxe o panorama de Levítico hoje, é porque foi só ontem que eu consegui colocar as mãos numa belezura de livro, desses que fazem ficar até aguado na boca, impresso em Londres em 1881, uma coisa linda, que chama A Interpretação dos Tipos Simbólicos dos Sacrifícios. Já estou lendo, estou preparando o estudo para quarta-feira que vem. Não tinha como eu trazer o estudo hoje sem fazer uma referência mais clara aos tipos simbólicos. Entretanto, eu achei importante trazer um estudo hoje para vocês entenderem o que a gente diz quando fala de tipo simbólico, que a gente já tem falado algumas vezes dessas coisas, e que aparecem muito quando a gente lê os livros da lei. Está em 2 Coríntios capítulo 2. Quando a gente lê a lei de Moisés, a gente depara com alguns grupos de crentes e algumas ideias erradas que acabam confundindo muito as pessoas que são crentes. O primeiro grupo, o primeiro movimento, a primeira ideia é a ideia do legalismo, de que nós estaríamos de alguma maneira subjugados pelos quesitos da lei de Moisés. Mesmo quando a pessoa não acredita que você precisa disso para a sua salvação, ela acaba criando uma espécie de categoria de crente carnal, de crente espiritual. Esse é um outro assunto que a gente vai falar no futuro dele. Eu fui visitar uma senhora aqui no Caiçara, há um ano e pouco atrás. Ela era vizinha do Glaucus, lá no prédio antigo. E aí eu fui visitá-la, ela queria a visita de um pastor, eu fui lá. E aí quando ela foi conversar comigo, ela me perguntou assim: o irmão acredita na lei de Moisés? Eu falei: é óbvio que eu acredito na lei de Moisés. Aí ela olhou e falou assim: você come carne de porco? Hoje mesmo eu já comi. O que eu estou dizendo para os irmãos? Existem alguns movimentos, os adventistas do sétimo dia em particular, que usam os quesitos da lei de Moisés como obstáculo para nós que somos crentes sinceros, como se a gente estivesse vivendo uma vida irregular, uma vida pecaminosa, uma vida desobediente ao Senhor. Esse é um. A segunda coisa que a gente lida muito quando a gente está diante da lei de Moisés são as pessoas que fazem uso cínico da lei de Moisés para desmoralizar a Bíblia. Por exemplo, a gente fala: a Bíblia diz isso, e a pessoa fala: diz, mas a Bíblia também diz que não pode vestir 2 tipos de tecido. A Bíblia também diz que não pode comer carne de porco, nem lagosta, nem morcego, como se alguém fosse comer morcego, nem golfinho, né? O pessoal tinha umas ideias assim. São pessoas que citam a Bíblia de maneira irregular para causar constrangimento. E vez por outra a gente se sente confuso por causa disso. Então nós temos de um lado as pessoas que usam a lei para nivelar que tipo de crente você é. Se você é um crente da lei ou se você é um crente fora da lei. Outros são os que usam a lei de maneira cínica para criar confusão. Normalmente são pessoas que não são crentes, mas de vez em quando eu me deparo até com crente usando a lei de Moisés dessa maneira, que é uma coisa meio espantosa. Tem um terceiro perigo aí presente. O terceiro perigo é o de pessoas que acreditam que nós não temos compromisso nenhum com a lei de Moisés. E aí essas pessoas simplesmente não usam a lei como referência. E o que eu quero ensinar para a gente hoje à noite, o que nós vamos ver na Bíblia, é que nós usamos a lei interpretada à luz de Cristo como referência para a nossa vida. Ninguém vai ser salvo pela obediência da lei de Moisés. Eu acho que eu já falei isso aqui tantas vezes na quarta-feira, que os irmãos estão esclarecidos nesse assunto. A finalidade da lei não era salvar. Qual era a finalidade da lei? Condenar. Ou, na verdade, assim, deixar exibida, exposta e clara a nossa condenação, a nossa queda, a nossa separação de Deus, a nossa necessidade de salvação. Tá bom, pastor, eu entendi isso, mas eu estou lendo lá Êxodo e continua falando. Levítico 11 fala dos bichos que a gente pode comer e dos bichos que a gente não pode comer. Lá fala de um bicho chamado geco, que eu não sei nem o que é. Arganaz, geco.
Ou então, pastor, eu entendi tudo que o senhor falou, mas eu leio esses capítulos, mas eu não tiro proveito nenhum deles. E é hoje que nós vamos tentar, é muito profundo, irmãos, é um assunto muito bonito na Bíblia, mas nós vamos aprender a tirar maior proveito da lei de Moisés na nossa vida. Irmã Lúcia. Pastor, eu tenho um pouco de dificuldade quando eu leio o Levítico, essas coisas da lei, e fala assim, no finalzinho, né? E isso será para vós estatuto perpétuo nas vossas gerações. Esse perpétuo aí dá um pouco de coisa na gente, sabe? De talvez não saber direitinho o que você já falou uma vez, mas não ficou tão bem claro, não. E isso será para vós estatuto perpétuo nas vossas gerações. Eu vou falar sobre os estatutos perpétuos. No final do estudo, a irmã me lembra de falar deles? Por favor, porque no final do estudo de hoje. Não, já me causou muito também. Então eu quero fazer aqui algumas considerações sobre a lei. Você está aí em o texto que eu pedi, 1 Coríntios capítulo 2. Ele fala assim: Deus nos revelou, verso 10. Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Você acredita que a Bíblia vem de Deus? Sim. Você acredita que a Bíblia vem de Deus? A gente acredita nisso, glória a Deus. E Moisés foi usado pelo Espírito Santo de uma maneira extraordinária, que nunca mais se repetiu depois que este livro ficou pronto, chamada inspiração, para transcrever algo que estava alinhado com a mente de Deus, por mais alta e intangível que seja a mente de Deus. Olha só, que ele chega a falar disso. Verso número 13 primeiro. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. É assim que a gente interpreta a Bíblia correto. Pega a caneta e marca essa parte, porque esse trecho todo aqui é muito importante. Nós temos que conferir coisas espirituais com coisas espirituais. O que Moisés escreveu? Olha a minha pergunta, que é uma pergunta difícil, a primeira pergunta difícil da noite. O que Moisés escreveu pode ser esclarecido por aquilo que o autor de Hebreus escreveu muito tempo depois? Por quê? Por que que pode? Porque coisas espirituais explicam coisas espirituais, porque o Espírito Santo que agiu por meio de Moisés, agiu também por meio do autor de Hebreus, seja ele quem foi. Isso é muito importante na Bíblia, porque os próprios profetas, quando escreviam, Pedro escreve sobre isso, eles não entendiam exatamente o que estavam escrevendo, não plenamente. Eles sabiam que eram de Deus. O texto diz que eles tateavam, tentando entender o pleno sentido do que eles escreviam. É uma coisa impressionante, porque tudo isso vem à luz em Jesus. E a partir da obra de Jesus é que a Bíblia faz pleno e total sentido. Se a gente não tivesse o capítulo 11 de Hebreus, por exemplo, a gente ia ler o livro dos Juízes e chegar a algumas conclusões muito terríveis sobre os juízes, principalmente Sansão. Entretanto, Sansão é chamado em Hebreus capítulo 11 de herói da fé. Para a gente pensar um pouco melhor desse moço de Deus. Mas não é nosso assunto hoje. O assunto hoje é conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Verso número 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É a mesma coisa. Conferir coisas espirituais com coisas espirituais é ler a Bíblia, reconhecendo a sua natureza divina, reconhecendo a sua unidade, reconhecendo que a obra de Jesus e do Espírito Santo e do Evangelho e da Igreja lançam luz sobre as coisas do Antigo Testamento. Isso é muito importante para nós. Agora, nós temos que consultar um versículo, está lá em Romanos capítulo 6. Essa introdução aqui, irmãos, ficou claro para os irmãos? Alguém tem alguma dúvida nessa primeira consideração que eu fiz? Silêncio me diz que não.
capítulo 6, verso 14. Alguém queira ler para nós? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei. Então, o que quer dizer a expressão bíblica de que nós não estamos debaixo da lei? Oi? Não, eu fiquei interessado, pode falar. Não nos domina. Não nos domina, o que mais? Tem um sentido em que essa expressão é completa diante de nós. Faz pleno sentido. Prossiga. Eu mandei o resumo para vocês ontem, gente. Hã? O texto diz aqui: não estamos mais debaixo da condenação da lei. Isto é muitíssimo importante. Nós não estamos mais debaixo da condenação da lei. Um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei, mas depressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Jesus obedeceu à lei na sua inteireza. E por ter obedecido à lei na sua inteireza, ele conquistou justiça suficiente para os nossos pecados serem justificados. Fiz aqui um resumo da doutrina da justificação. E uma vez que nós somos justificados por Deus, a condenação não pode incidir novamente sobre nós. Cristo já foi condenado em nosso lugar. E não estamos debaixo da lei, não estamos debaixo da condenação da lei. Tá bom. Mas agora a gente precisa continuar. A nossa posição diante da lei. Eu disse para vocês 3 coisas na quarta-feira passada e outras vezes, que a lei ela tem 3 vieses. Ela tem um viés moral, que mais? Cerimonial e civil de acampamento. A lei tem um viés moral, ela tem um viés cerimonial e ela tem um viés civil. Quando você lê a lei de Moisés, você percebe claramente que essas 3 coisas estão lá. Por exemplo, um que eu vou falar dele daqui a pouco, para a gente ver como funciona isso. Um diz assim: quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Que tipo de lei é essa? Civil. Está dizendo respeito à nação de Israel, que Deus estava construindo desde a libertação do Egito, e que aquele povo deveria viver de uma maneira tal que eles fossem diferentes de todos os outros povos da terra, para que todas as nações vissem a glória de Deus e se achegassem a Israel e crescem no Senhor. Isso era o que Deus queria fazer com eles. Quando os tirou lá do Egito, nós falamos disso quarta-feira passada, Deus quis fazer um reino de sacerdotes, em que Deus era o rei e o povo todo, sem exceção, eram sacerdotes do Senhor que prestavam culto ao Senhor, mas eles não aceitaram isso. Então Deus nomeou a casa de Levi como sacerdotes, e aí tem toda a história que a gente já falou dela na quarta-feira passada. O povo não aceitou ser um reino de sacerdotes. A lei civil era para organizar a vida de tal maneira que Israel fosse uma nação diferente das outras nações. Essa lei, irmãos, ela é muito útil para a igreja do Senhor Deus. Ela é muito útil para as igrejas de Deus. Não que a gente vai seguir o que ela diz, que ela fala assim: se um menino xingar o seu pai, ele deve ser apedrejado. E a gente fica escandalizado quando diz isso. Mas nós temos que entender que Israel era um país, e um país que tinha uma lei de santidade e de punição. Se uma mulher fizesse feitiços... Por que eu estou citando essas coisas? Porque muitas vezes a gente fica constrangido quando se depara com essas coisas no livro de Deus. E, entretanto, são ordens de Deus. Como a igreja as observa? Não na mesma proporção, mas no mesmo princípio. Se Deus queria que Israel fosse um país puro, Deus quer que a igreja seja uma igreja pura.
Se havia julgamento e condenação naquela nação antiga, na igreja existe disciplina exercida pelo pastor e pelos oficiais da igreja, segundo o que diz a palavra de Deus. E a igreja não deve, irmão, se omitir da disciplina, não sem entristecer muito o coração de Deus. Alguém pediu a palavra? Não, achei que eu tinha visto a mão levantar. Havia um viés cerimonial. Levítico, que nós vamos falar dele na quarta-feira que vem, está cheio disso. Das ofertas que eram prestadas, de como eram prestadas, de como fazer o sacrifício, de como lidar com o sangue, com o redenho, com a gordura, etc, etc, etc. Essa lei cerimonial, da qual eu vou falar um pouco melhor na quarta-feira que vem, era de natureza típica, tipológica, simbólica. Ela apontava para a redenção que Jesus Cristo fez por nós. E a lei moral? Não matarás é lei moral? Não matarás é lei moral. Não é civil também, mas essencialmente moral. E é isso que a gente vai chegar. O irmão Vantuil está enxergando bem onde eu estou querendo chegar. Está vendo, Denilson? Ele está chegando lá. Está ligado. Uma vez que a Bíblia diz que Deus não muda, Deus diz: eu, Senhor, não mudo. A moral de Deus continua sendo a mesma, e os princípios de santidade de Deus continuam sendo os mesmos. Ficou entendido isso para os irmãos? Porque tudo o que nós lemos na lei, agora veja só que legal isso, tudo o que nós lemos na lei, de alguma maneira, pode ser interpretado para a nossa vida cristã como sendo uma revelação da santidade de Deus e da forma de vida que Deus propõe para nós. Eu espero nos próximos 15 minutos poder analisar alguns exemplos disso com os irmãos. Mateus capítulo 5 é o primeiro deles. Mateus capítulo 5 é o primeiro quesito que nós queremos considerar. O que eu estou querendo dizer e mostrar para os irmãos é que quando você está lendo a Bíblia em casa, em Êxodo, em Levítico, em Números, em Deuteronômio, vocês têm diante de você uma riqueza tremenda de revelação da santidade de Deus e da forma de vida aprovada por Deus, que Deus deseja que nós vivamos e que o Espírito Santo nos ajuda a viver, e de promessas que se aplicam à igreja, e a gente precisa se habilitar mais e mais a enxergar essas coisas, e Jesus nos mostra como fazê-lo. Veja só, Mateus capítulo 5, eu vou ler alguns versos pensados aí. Algum dos irmãos leia para mim primeiro o verso 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Não vim abrogar, não vim revogar, mas cumprir. A palavra cumprir ali não significa que ele cumpriu e pronto, está cumprido, está esquecido. Mas trazer a plenitude, trazer o ápice da lei, trazer a forma em que a lei realmente deve ser entendida. Verso 21 e verso 22. Alguém queira ler para nós? Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu porém lhes digo que qualquer que, sem motivo, se polemizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu de um sinédrio. E qualquer que disser louco, será réu do fogo do inferno. Raca aí é insulto, viu? Proferir um insulto contra seu irmão, diz a minha tradução. Veja o que Jesus fez. A lei dizia: não matarás. É isso que está na lei? Ok, então se eu não matar, eu posso chegar perto de matar. Eu posso odiar, eu posso ofender, eu posso caluniar, eu posso agredir, eu posso destruir a vida das pessoas, desde que eu não mate. Então Jesus mostrou, e é isso que bons leitores da Bíblia fazem, que o que está escrito na lei tem um sentido mais amplo na nossa vida. Ele falou:
não matarás. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Mas eu vos digo, não mate, não deteste, não calunie, não ofenda, não destrua, porque tudo isso é matar. Quem pratica calúnia, mata a reputação. Quem ofende, mata a autoestima. Quem destrói, mata as chances de vida. Tudo isso, mostra-nos o Senhor Jesus, é matar. Então, como a gente cumpre o mandamento que diz não matarás? Amando. O amor, diz o Senhor Jesus, é o cumprimento da lei. O amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Vamos lembrar esse versículo importante? E ao próximo como a ti mesmo. Veja que Jesus fala um pouco mais. Verso 27 e 28. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Então, basta não adulterar. Mas Jesus diz assim: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Ele pega o princípio da lei e mostra a abrangência dele em toda a nossa vida, e que a pureza aos olhos de Deus não está somente no que a gente faz, mas no que se passa na nossa mente e também no nosso coração. Aí ele fala assim: se o teu olho te faz pecar, arranca o olho, porque é melhor entrar sem olho no céu do que ir de corpo inteiro para o inferno. Você arrancar um olho é o que Jesus estava querendo que a pessoa fizesse aqui, minha gente? Sério mesmo, porque vai lá, fura um olho e tem o outro ainda para fazer bobagem. É a pureza do coração. É a pureza do coração. Se eu botar um revólver aqui em cima desse gasofilácio, ele consegue fazer alguma coisa? Ele se torna arma quando está nas mãos de alguém que quer usá-lo como tal. E é a mesma coisa com mão e com olho e com o corpo inteiro que Jesus fala. Nós devemos usar o nosso corpo e a nossa vida para a glória de Deus. Veja, irmãos, que Jesus está mostrando para nós que cada item da lei de Moisés, em vez de ter sido ultrapassado, é para nós uma diretriz inteira de vida com o Senhor. Estão entendendo isso, irmãos? Eu devo prosseguir. Verso número 33 e 37. Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo Pode parar por aí um pouquinho, Vantil? E pode parar, eu só vou fazer uma pausa. Então Jesus falou, o que foi dito aos antigos era, não jurarás falso. Jesus fala, não jureis, não jureis, porque ele tem algo maior para a vida daqueles que o servem, lá no verso 37, lê o 37 por favor, Vantuil. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Veja que o juramento tinha se tornado uma coisa que as pessoas usavam para passar os outros para trás, como acontece hoje em dia. Você assina um contrato e só depois é que você vai saber que lá na nota de rodapé, naquela letra minúscula, miúda, falava alguma coisa lá que você não deu atenção, mas que te rouba do seu direito na hora que você precisa dele. Isso acontece no mundo de hoje? Ô, gente, isso acontece. Doutora Cristina, acontece? Demais da conta. Jesus falou, seja uma pessoa tal que a sua palavra de sim seja sim, e a sua palavra de não seja não. Esse negócio de no meiozinho assim não é de Deus, foi o que Jesus ensinou. Então, jeitinho brasileiro não é de Deus, não é de Deus, é de procedência maligna, é o que a Bíblia diz. É o diabo que gosta de coisas assim, sujinhas e confusas e obscuras, que dá para passar pelas frestas. Deus é Deus de sim, Deus é Deus de não. Então, quando nós lemos a Bíblia, eu quero ressaltar isso de novo para os irmãos, cada letra da lei traz para nós algo muito mais amplo, que diz respeito à forma como nós vivemos com o Senhor. Eu quero prosseguir. Olha só, verso 38, esse texto é impressionante, o que Jesus fala aí. Ouvistes que foi dito aos antigos, o que foi dito?
Eu já falei para os irmãos o que essa lei fazia. Ela era um grande disco de frenagem, um freio da raiva da pessoa. Porque se a pessoa fura o seu olho, você não quer furar o olho dela, você quer arrancar a cabeça dela. Então a lei de Moisés limitava a raiva das pessoas. Olho por olho. Gente, nunca aconteceu isso comigo, mas eu imagino se uma pessoa quebrasse meu dente, eu ia ficar com muita raiva. Verdade? Olho por olho, dente por dente. Moisés ainda falou mão por mão, pé por pé. 39. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Talvez isso aqui... Pastor, a gente entende muito bem o que Jesus quer dizer com isso. Mas a gente, como ser humano, esse negócio de dar outra face, sempre tem um tapa quebrando. Assim, é literal isso, não é? Vou perguntar para os irmãos aqui: quem não sente dificuldade com que... Se alguém está aqui e não sente dificuldade com o que está escrito aqui, que levante a mão. Não, literal quer dizer, é no sentido de... Lúcia, até se for figurado, quem aqui sente dificuldade com o que esse texto diz, levanta a mão. Eu dou para face. Irmãos, é extremamente difícil. É extremamente difícil. E aí eu digo novamente para os irmãos: se a salvação de Deus requeresse que a gente subisse a escadaria da penha de joelhos, por difícil que fosse, a gente subia. E depois que você subiu, acabou. Subiu, já fez, está cumprido. Mas os preceitos da lei de Deus são coisas que duram a nossa vida inteira e que nos aperfeiçoam na imagem do Senhor Jesus para viver uma vida agradável a Deus. Eu não vou, hoje, até pela constrição do tempo, lidar aqui se é literal ou figurado. Eu acho que de uma forma ou outra é um desafio muito grande. Porque é uma atitude que a gente viu em Jesus Cristo e que, como discípulos dele, nós temos que imitar, nós temos que replicar em nossa vida. Veja que eu tenho certeza que todo mundo aqui sente dificuldade com isso. É a prova de que não comer carne de porco é fácil. E não vestir 2 tipos de tecido é fácil. A pureza de Deus é uma pureza do coração, da mente e da vida. E nós precisamos, irmãos, muitíssimo. Nós precisamos, irmãs, muitíssimo da ajuda do Senhor para poder alcançar isso aqui. Vou prosseguir, porque lá no verso 20, veja o que Jesus falou no verso 20. Quando alguém me diz que é crente e que não tem compromisso nenhum com a lei de Moisés, eu mando a pessoa ler Mateus capítulo 5, verso 20, porque fala assim: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Quem disse isso? A sua Bíblia é daquelas que tem letra vermelha? Então está vermelho, foi Jesus que falou. Verso 48 do mesmo capítulo 5. Portanto, ele diz: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste ou celestial. Sabe o que a lei continua a servir para nos mostrar, irmãos? Ela continua nos mostrando, principalmente quando nós lemos a lei do jeito que Jesus nos ensina a ler, ela continua nos mostrando que nós estamos aquém do que Deus quer para nós. O que isso é para ser? É para isso ser um chicote nas costas? Vamos fazer igual aquele grupo da igreja católica que amarra ferro na cintura e se chicoteia? Não. Mas nós vamos andar com muita humildade diante de Deus e uns dos outros. Não diga que o seu irmão tem um cisco no olho quando você tem no seu também. Isso nos coloca numa posição de muita humildade com Deus, para vivermos a nossa vida cristã, sempre buscando aperfeiçoar-nos, sempre buscando servir a Deus de maneira melhor. Entenderam, irmãos? Lemos a lei de Deus em busca de princípios,
Eu chamei o título desse estudo de Derivar Princípios Espirituais, e é isso mesmo. Nós lemos a lei e procuramos que o Espírito Santo nos ajude a entender, uma vez que é comparando coisas espirituais com coisas espirituais, que Ele nos ajude a entender o que aquilo pode trazer de proveito, de crescimento, de santificação para a nossa vida. Eu vou dar mais um exemplo. Mateus capítulo 12, para começar, porque esse é um episódio que aconteceu pelo menos 2 vezes na vida de Jesus, pelo menos nos evangelhos, está relatado 2 vezes isso. Mateus capítulo 12. Os adventistas do 7º dia gostam muito de nos confundir com a questão do sábado. Eu já trouxe vários estudos aqui na igreja sobre esse assunto e trarei várias vezes, tantas quantas for necessário, para que os irmãos tenham paz nesse assunto. Mas vamos aqui a essa questão. Capítulo 12. Por aquele tempo, em dia de passou Jesus pelas searas. Ora, estavam seus discípulos com fome, entraram a comer espigas e a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Qual era a ideia deles? É melhor passar fome do que quebrar o sábado. Claro que eles não pensavam isso para eles pensavam isso para julgar os discípulos de Jesus. Aí Jesus cita um episódio em que o rei Davi, com fome também, entrou no tabernáculo, pegou os pães que ficavam ali expostos, comeu ele com os soldados que estavam com ele, e aí no verso 8 Jesus diz: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Vai lá em Marcos capítulo 2, só para você ver o que está escrito lá desse mesmo episódio. 2, Marcos 2. (27 e 28). Alguém queira ler para nós? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O que Jesus fez aqui de novo? Ele pegou um assunto da lei. Os irmãos já leram Isaías, já leram Jeremias, Ezequiel. O assunto de sábado é um assunto sério na Bíblia, irmãos? Seríssimo. Jesus pegou esse assunto extremamente sério, e mostrou como ele é mais amplo na dimensão da vida humana aos olhos de Deus. Jesus ensinou aqui, de maneira simples e aberta, que o sábado foi uma instituição de Deus, na sua sabedoria, para que os seres humanos pudessem descansar e cultuar. Acho que muitos se lembram da pregação que eu trouxe no ano passado sobre esse assunto. Sábado era não um dia, nós nos confundimos porque nós temos um dia da semana que se chama sábado, mas a palavra hebraica Shabat não era o nome de um dia, era o que se fazia com aquele dia, descanso. O princípio de Deus era que um dia em 7 fosse tirado para descansar e para cultuar, princípio que nós observamos até hoje. A mais, o sábado, eu não posso falar disso hoje, você vai chegar e vai ler o estudo e vai compará-lo na sua Bíblia em Hebreus 4, era um símbolo no Antigo Testamento da salvação em Cristo Jesus. Vou explicar isso para vocês. O que a pessoa fazia de domingo a sexta-feira? O que a pessoa fazia de... Obras. E o que ela não fazia no sábado? Obras. A salvação em Cristo vem sem obras, descansando em Deus. Essa é a salvação. Se está em dúvida, vai lá em Hebreus capítulo 4 e confere depois o que eu estou dizendo. O sábado era um símbolo do descanso que a salvação em Jesus haveria de trazer. Aí ele fala assim: resta um descanso para o povo de Deus. Nós já somos salvos, mas ainda temos um descanso prometido lá na glória, quando nós chegarmos lá. O domingo
que os crentes observam porque Jesus ressuscitou no domingo, e está lá em Atos, e está lá em 1 Coríntios, que a igreja se reúne no domingo. O domingo, irmãos, tem que ser para nós o céu em miniatura. O céu em miniatura. Eu fico muito... Não, eu vou dizer outra coisa. Os crentes que gastam o domingo fazendo serviço de casa ou no seu lazer, estão perdendo a miniatura do céu que o domingo deve ser. O domingo é o dia em que nós prestamos culto a Deus e estamos em comunhão uns com os outros. Céu pequeno? Eu não sabia disso. Domingo em Tupi-Guarani, Tarumiri, céu pequeno. Este é o propósito, uma vez que nós somos crentes, de observar o princípio da lei de salvar, de resguardar um dia em 7 para o descanso e para o culto. Ah, pastor, meu trabalho exige que eu trabalhe domingo, né, doutora? Meu trabalho impõe isso. Certo, há muitos trabalhos que impõem isso. A irmã Rena, por exemplo, muitos domingos ela trabalha. O princípio da palavra de Deus é que nós preservemos um dia em 7 para descanso e culto. Nem sempre a gente pode estar no culto da nossa igreja, mas normalmente estamos. E nós reservamos tempo para estar em comunhão com Deus, para orar, para ler a palavra do Senhor. Está entendido aqui, gente? Eu quero sempre mostrar que no Senhor Jesus a lei é trazida para nós como um princípio mais amplo, que envolve a nossa vida como um todo para a obediência e para a consagração ao Senhor. Lucas capítulo 14 é a mesma coisa, mas com uma finalidade diferente e se torna interessante, porque Jesus curou um homem no sábado. E aí os fariseus, chegou aí em Lucas 14? Jesus curou um homem no sábado, na sinagoga. Verso 3, Jesus perguntou para eles assim: é ou não é lícito curar no sábado? Veja, irmãos, o extremo que eles chegaram nas suas interpretações escrupulosas da letra da lei. A discussão no tempo de Jesus era quanto uma pessoa podia andar no sábado sem pecar. Os irmãos sabem que George Washington, que foi presidente dos Estados Unidos, foi preso quando era jovem, porque ele andou mais de 5 milhas a cavalo num domingo. Foi preso para a cadeia. Outra vez eu quero dizer para os irmãos, nós obedecemos a lei de Deus quando nós amamos o Senhor e atentamos para os princípios que a lei traz para a nossa vida. Eu acho que isso está muito claro para os irmãos, mas eu quero citar mais alguns exemplos. Deuteronômio capítulo 25, verso 4, que essa é sensacional. Se eu pregasse isso aqui, qualquer pastor pregasse isso aqui, a pessoa ia falar assim: esse pastor está com o parafuso solto. Mas como foi o apóstolo Paulo, aí a gente tem que atentar e aprender a fazer o que ele faz. Deuteronômio 25, verso 4. Alguém queira ler este precioso e inspirado texto para nós. Não atarás a boca ao boi quando debulha. Não atarás a boca ao boi quando debulha. Essa lei é cerimonial ou civil? Civil. É uma lei que diz respeito a como a nação de Israel devia ter cuidado dos animais. Agora, se a gente ler só isso, a gente precisa conferir 1 Coríntios capítulo 9. Anota aí, antes de você virar a página, pega aí Deuteronômio 25, pega a sua caneta e anota ali do lado, 1 Coríntios 9:9, para você nunca esquecer como essa lei nos é dada à luz no Novo Testamento. 4. Deuteronômio 25, verso 4 diz, tá tudo no resumo: não atarás a boca ao boi quando debulha. Aí você fez a notinha e vai abrir lá em 1 Coríntios 9. Voltou essa mania aqui na igreja de falar que 1 Coríntios é Velho Testamento.
logo depois de Ezequiel, né? 1 Coríntios 9, 9. Achou aí? Vou ler. Na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Olha a pergunta que Paulo faz: acaso é com bois que Deus se preocupa? Quem está fazendo essa pergunta sou eu? O apóstolo Paulo. Martinho Lutero, no comentário dele, falou assim: não, porque boi não sabe ler. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou veja, irmãos, que é esse tipo de interpretação da Bíblia que nós temos que pedir que o Espírito Santo nos ajude a fazer. Ou seguramente por nós que ele o diz. Aí ele interpreta: certo é que por nós que está escrito, porque o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Sabe o que Paulo está falando aqui? De a igreja pagar salário para os seus pastores. Isso já era problema lá no tempo de Corinto. Aí Paulo traz para nós um preceito da lei de Moisés, que diz respeito aos animais. Não atarás a boca ao boi quando debulha o trigo. E diz assim: acaso é com bois que Deus se preocupa? Veja o que ele diz, irmãos: seguramente por nós que ele o diz. Dentro de cada letra da lei de Moisés está encapsulada, como uma pílula que a gente toma de remédio, um grande preceito moral pelo qual nós devemos viver para agradar o Senhor. E é assim que nós lemos a lei de Moisés, buscando nela o que Deus deseja para a nossa vida. Tem mais. Deuteronômio capítulo 22, verso 10. É indo e vindo hoje, viu, gente? É indo e vindo, mas eu já estou terminando o estudo. 22, verso 10. Lê para nós, Demilson. Não lavre a terra conjunta de boi e jumento. Não lavre a terra conjunta de boi e de jumento. Isso aqui é lei civil, não é? É lei civil, irmãos? É lei civil de Moisés. Está dizendo de como Israel deveria arar a terra. É uma lei agrária sobre como eles iriam cuidar das suas fazendas. Pega a sua caneta e escreve aí do lado 1 aos Coríntios 6, 14. Você leu? Não lavre a terra conjunta de boi e de jumento. É que o meu diz assim: não are a terra usando um boi e um jumento, os dois juntos. Os dois juntos. A sua Bíblia diz assim? É uma tradução mais amplificada pelo comentário do tradutor. Os dois bois e os dois jumentos. Mas aqui é a mesma coisa: não lavre a terra conjunta de boi e jumento. Ele não falou conjunta de boi e junta de jumento. Está falando a mesma coisa. A ideia é essa, que você não pode colocar dois animais. Não era para colocar um boi e um jumento debaixo da mesma canga. Não, mas é porque ele aqui ele fez para mim, que eu não entendo direito. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Toda tradução da Bíblia, todas elas, são 85% iguais e tem 15% de variação. Mesmo nas variações, elas não comprometem as doutrinas da Bíblia. Então, se você fica mais confortável de ler uma tradução ou outra, nem todas são do mesmo nível. Umas são mais técnicas, outras são menos técnicas, umas são mais modernas, outras são menos modernas. Existem traduções que são, obviamente, por várias questões, melhores que outras, mas nenhuma delas, até onde eu conheço, exceto do Testemunho de Jeová e parecidos, é falsificação da Bíblia. Ok, então você leu: não lavrarás a terra conjunta de boi e de jumento. Outra vez o nosso mestre da interpretação, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6, verso 14, 1 Coríntios. Está errado aí, viu, irmãos, no estudo, é 1 Coríntios, eu digitei segundo, desculpa. Mas vamos lá, 1 Coríntios 6, 14, que diz... Não, desculpa, é segundo mesmo, desculpa. 2 Coríntios 6, 14.
Por favor, me perdoem. O apóstolo Paulo lê Deuteronômio que fala assim: não lavrarás conjunta de boi e de jumento. E lá em 2 Coríntios 6,14 ele diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas? Veja que era uma lei agrária, era uma lei de animais, e Paulo aqui interpreta sobre como os crentes devem se conduzir na sua vida. Nós usamos dentro da igreja a palavra julgo desigual muito referente a casamento, né? Mas o capítulo aqui, Paulo está falando de toda forma de associação direta com o incrédulo. Se a lei dizia lá que o boi e o jumento não podem lavrar junto, se a lei dizia lá, alguns interpretam que os tecidos de duas naturezas, linho e algodão, era a mesma coisa. Hoje nós enxergamos que a luz é a luz e as trevas são as trevas. Estou dizendo isso para ilustrar formas como o Antigo Testamento é interpretado no Novo. A carta aos Hebreus tem um caminhão dessas. Eu quero ler só mais uma. Deuteronômio 22, verso número 8. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia no terraço. Spurgeon, Charles Spurgeon, foi um dos maiores pregadores da história da igreja. E um dia ele chegou na igreja e pediu para abrir esse texto. E leu esse texto que fala: quando você construir uma casa nova, faça um parapeito no terraço para que você não tenha culpa de sangue na casa se alguém cair dela. O sermão dele foi: ninguém cumpre a lei melhor do que o próprio Deus. É uma linha válida de pensamento. E ele disse o seguinte: da casa que Deus edificou, ninguém cai, ninguém se perde. Ele pregou um sermão sobre a segurança da salvação com base nesse texto. E aí ele tirou uma segunda lição: você está construindo a sua casa, sua família. Eduque os seus filhos no caminho do Senhor. Faça parapeitos bem altos com a palavra de Deus para que eles não caiam e não morram. Coisas espirituais com coisas espirituais. Há um limite, claro que há um limite para isso. Nós nunca podemos extrapolar o que o texto diz. Nós não podemos fazer interpretações aqui mirabolantes, estapafúrdias, nem contrassensuais. Mas conferindo coisas espirituais com coisas espirituais, o Espírito Santo nos ajuda a enxergar grandes lições, exemplos, princípios, direções de vida em todo o Antigo Testamento. Então eu quero ler 3 versículos para concluir o estudo de hoje. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Não, esse não. Romanos 15, verso 4. Encontrou? Pois tudo quanto outrora... Pega a caneta e sublinha esse texto na sua Bíblia, memoriza ele e guarda no seu coração. Tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Quando você lê as grandes batalhas de Israel do Antigo Testamento, elas nos trazem muito ânimo em saber que Deus deu vitória a eles e que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. 1 Coríntios capítulo 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10,
verso 11. Achamos aí? Sim. Estas coisas lhe sobrevieram. Ele está escrevendo de tudo que aconteceu com Israel no deserto. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Marque esse texto aí na sua Bíblia, irmãos. E irmãs também. Porque tudo que está no Antigo Testamento é para nossa instrução, para nossa consolação e para nosso exemplo e advertência. E último texto com o qual eu concluirei, primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Passeio na Bíblia hoje, hein? Verso 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. E nós dizemos, amém. Vamos cantar o hino 137 para concluir este estudo?